Oi, eu vou apresentar o meu seminário da primeira regimental da disciplina de Geologia e Geotécnica Ambiental. E o meu tema, ele é episódios evolutivos, formação de relevos e paisagens. Primeiramente, eu vou apresentar quais são os episódios evolutivos. Na sequência, eu vou explicar a formação, como é que ocorre a formação desses relevos. E, por último, eu vou apresentar os conceitos de paisagens, que é onde esses relevos sofrem modificação continuamente. Aqui, para exemplificar os episódios evolutivos, eu trouxe a classificação de relevos no Brasil. Aqui em cima o Planalto, que é essa área um pouco mais elevada, que é onde predomina a erosão. A planície, que é essa área um pouco mais baixa, que é onde ocorre o processo de sedimentação. E a depressão, que são essa área de relevos um pouco mais rebaixados. Aqui eu trouxe mais os exemplos de episódios evolutivos, só que de acordo com a classificação mundial de relevo. São as serras, as cordilheiras, as montanhas, as colinas, os vales, a planície, como já disse, depressão e o planalto. E a formação desses relevos se dá com a união de duas forças. A primeira delas é o agente interno, que basicamente é por conta das correntes de convecção que ocorrem no manto, por conta das altas temperaturas e pressão, que faz com que a crosta sinta essas consequências, formando rochas e esses relevos. E uma vez formados esses relevos, essas rochas, elas vão passar a ser influenciadas pelos agentes externos, que vai fazer com que essas rochas sofram alteração, erosão e sedimentação. Quanto aos agentes internos de formação de relevo, são três tipos. A primeira delas é o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, que dependendo da movimentação nesses limites aqui, vai formar relevos diferentes. A primeira delas é o limite transformante, que é o deslizamento lateral entre essas placas, que é responsável por formar a falha de Santo André, lá na Califórnia. Também tem os limites convergentes. Essas placas se colidem, formando cadeias de montanhas. E também tem os limites divergentes, que são o afastamento dessas placas, formando vulcões e a dorsal mesoatlântica. Também tem os terremotos, que são o tremor de terra nas placas tectônicas. Então, esses tremores que vai acontecer tanto aqui no mar quanto aqui no continente são sentidos aqui no continente e faz com que ocorra a formação de relevo aqui também. E, por último, o vulcanismo, que é o magma no interior da terra que chega na superfície, justamente por causa da movimentação da placa e das correntes de convecção no interior da Terra. E uma vez formada essas rochas e esses relevos pelos agentes internos, elas vão passar a sofrer influência agora pelos agentes externos. Essas rochas, esses relevos, eles passam pelo processo de desgaste, transformação e construção de novas formas de relevo. São dois os tipos de agentes externos, o intemperismo e a erosão. Quanto aos agentes externos, essas rochas ela vai sofrer a ação do intemperismo, que vai ser responsável por transformar essas rochas em sedimentos, que é a quebra ou a transformação de uma rocha que acontece de formas diferentes de acordo com o clima. Em um clima úmido, o que acontece é o intemperismo químico, que é responsável pelo amolecimento e enfraquecimento das propriedades dessa rocha. Já em clima seco e com grande variação de temperatura, ocorre o intemperismo físico, que é responsável por quebrar essas rochas em pedaços menores. E quanto à erosão, é responsável pela remoção desses sedimentos do seu local de origem e transportá-los. Então, quando o intemperismo é responsável pela transformação da rocha em sedimentos, a erosão transporta. E ela pode ser desses tipos: pluvial, que pode ser pela água da chuva; fluvial, que é pela água dos rios e mares;
eólica, que é pela ação dos ventos, e glacial, pelas geleiras. É importante frisar também que a erosão ela é responsável pela modelagem desses relevos, como pode ser visto aqui nessa imagem. E por último, o conceito de paisagens, que é onde está inserido todo tipo de relevo e é representado por esse espaço geográfico que a gente pode ver e perceber que tem os seus elementos naturais, relevo, clima, vegetação, que influencia no processo de evolução, no processo de formação desses relevos e transformação, como eu também expliquei. E também tem as paisagens culturais de elementos humanos, que são os urbanos, que é resultado da ação da sociedade. Então é isso, eu trouxe aqui de forma resumida como é que ocorre a formação desses relevos, desses episódios evolutivos, que é a união dos agentes internos com os agentes externos, e como essas rochas elas sofrem influência de transformação e como eles estão inseridos nas paisagens. Obrigada! E esses aqui foram as referências que me ajudaram a construir esse trabalho.